E aí, pessoal, os primeiros movimentos, sondagens, renovações, saídas confirmadas, também situações lamentáveis envolvendo jogadores ainda sob contrato com o Grêmio, enfim, informações importantes por aqui. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Coloquei aqui uma série de situações envolvendo renovações, saídas e os primeiros movimentos que o Grêmio está desenvolvendo. E também situações lamentáveis envolvendo jogadores que ainda estão sob contrato com o Grêmio e que espero, sinceramente, que nunca mais passem perto da camisa do Grêmio. E eu vou começar com isso, porque movimentaram as redes sociais, principalmente na sexta-feira, pós-rebaixamento do Grêmio. A primeira delas, mais uma vez, envolvendo o Douglas Costa, que, através de notícias do Rio de Janeiro, teria participado de uma festa com jogadores, inclusive do Corinthians, logo depois do rebaixamento do Grêmio. Descomprometido, desrespeitoso, nem sei que adjetivo usar para a figura de Douglas Costa e o que ele representou para a gente. Espero, sinceramente, que passe longe da camisa do Grêmio e longe da relação da Arena. Douglas Costa é o principal protagonista negativo do rebaixamento do Grêmio, anotem isso. E triste porque todos os gremistas o abraçaram, todos os gremistas ficaram felizes com seu retorno, mas era fake. Veio um jogador que não queria jogar futebol. O outro que foi envolvido em polêmica é Juan. Juan fez uma postagem no Instagram, no stories do Instagram, depois deletou, e teve a infelicidade de colocar uma música segunda a segunda. No mínimo, burro. No mínimo, burro. Ponto. Eu não vou nem falar, porque esse já foi vendido. E espero que não esqueçam. Essas relações que se faz jamais podem ser esquecidas pelos torcedores. Porque os torcedores é que ficam com a bandeira. Nós aqui defendemos causa, defendemos bandeira, defendemos camisa. Alguns jogadores defendem então somente contratos. Então, anotem o nome. E nunca mais se escute falar desses jogadores por aqui. Lembrando, Juan também foi peça importante para o rebaixamento do Grêmio. Então, um adeus. Longe, que não apareça mais. Vamos às informações, porque começam os primeiros movimentos. E uma ação gera controvérsia. E eu não estou falando da opinião dos gremistas com relação a essa possibilidade, mas gera controvérsia nas informações. Tem um segmento das informações, ou algumas fontes que dizem que Diego Souza não irá permanecer. Lembrando que Diego Souza tem contrato até o final de 21, ou seja, terminou o contrato do Diego Souza. Mas tem uma informação que diz que o Grêmio procurou o Diego Souza para renovar o contrato. Então existe controvérsia nessa movimentação, já dando indícios de um início de trabalho do Grêmio, que obrigatoriamente passa pela confirmação de Denis Abraão. Lembrando, Denis Abraão tinha um compromisso com Romildo Bolzan até o final do Campeonato Brasileiro. O resultado foi o rebaixamento. Mas Denis Abraão confirmou que foi convidado por Romildo Bolzan para permanecer na segunda divisão. Então, essa é a primeira notícia que tem que ser confirmada, ou não. Por quê? Porque o Grêmio não vai cometer os erros dos anos de 20 e 21, quando ficou sem a figura do vice-presidente, e quem construiu o grupo foi Romildo Bolzan e Carlos Amodeu. Espero que não cometa de novo esse erro. Sinceramente. Em 2020 tinha ainda a figura de Renato Portaluppi. Em 2021 nem isso tinha. Ou no caso ainda tinha Renato Portaluppi, né? Porque o Renato sai depois. Lembrando que o ano de 21 começa com o Renato. Então, corrigindo. Renato nos 2 anos junto com o Romildo e com o Amodeu construíram. E nós vimos aonde deu. Então, que se cria a figura do vice-presidente e se dê autonomia para ele. Então, essa é a primeira notícia. E existem indícios importantes da permanência de Denis Abraão e, como consequência, a permanência de Wagner Mancini no comando do Grêmio. Convenhamos,
Difícil de entender, mas eu tô aqui às vezes para passar as informações, não é nem para colocar minha opinião. A minha opinião é de troca de tudo e de todos, por um motivo muito simples. Muito simples. Não funcionou, troca. Não tem problema. A figura do Denis Abraão é muito importante, acho que pode ser. Mancini? Não. Troca por outro nome. Tem muito treinador bom aí que tem vontade de trabalhar no Grêmio. Aí a gente entra também na questão envolvendo quem sai e quem fica. Saídas definitivas. Cortez, Rafinha, o Diego Souza e essa controvérsia, o Luiz Fernando e o Léo Pereira. Léo Pereira, o Grêmio não vai exercer o direito à compra. O Luiz Fernando já foi comunicado, o Rafinha também. Completamente fora dos planos. O Everton, sem bolinha, o Paulo Miranda. Ambos têm contrato até o final de 22. O Grêmio deve gastar uma grana boa para rescindir com 2. E o outro que está completamente fora dos planos é o Jean-Pierre, que deixaram vazar uma proposta do Alavés, até agora nada. Até agora nada. Lembrando aquilo que a gente já falou, tem proposta de tal lugar, tem proposta de tal lugar, nunca chegou nada para o Grêmio. É só indício e nada de proposta. Mas o fato é, o GPR deve conseguir, jovem ainda, pintou bem no futebol, depois afundou completamente, mas o GPR deve conseguir aí um lugar para ele em algum clube aí para seguir e tentar melhorar na carreira. Ele que é a grande decepção em matéria técnica do Grêmio nos últimos 10 anos, com toda certeza. Nenhum jogador decepcionou tanto como o Jean-Pierre. Nós temos que fazer uma avaliação importante também da nossa análise sobre as categorias de base do Grêmio, porque o fato é que muitos jogadores acabaram batendo e fracassando. Possibilidades, os jogadores que devem ser vendidos, que têm bons indícios de que as vendas ocorrerão, o mais importante é Wanderson, que tem agora uma proposta oficial da Udinese. Então, tem aquele clube inglês que já queria o Wanderson e agora a Udinese. Outro que deve sair vendido é Tonhão, o zagueiro Rodrigues, que já teria informado o Grêmio que não iria permanecer, então deve também ser vendido. E algumas possibilidades, porque o Grêmio recebe, isso eu vou fazer um conteúdo específico sobre isso, o Grêmio recebe muitas sondagens em relação aos jovens atletas. E aí eu vou citar 5 deles: o Ferreira, o Pedro Lucas, o Fernando Henrique, o Elias e o Vitor Bobsi. Tendo alguma possibilidade desses jogadores também deixarem o Grêmio. E aí começa sim uma reformulação importante. Só para não ficar muito conteúdo aqui, olha o número de jogadores, tá? Que eu citei aqui como possibilidade de saída: Cortez, Rafinha, Diego Souza, Luiz Fernando, Léo Pereira, Wanderson, Tonhão, Ferreira, Pedro Lucas, Fernando Henrique, Elias, Bobsin, Jean-Pierre, Everton e Paulo Miranda. Metade do grupo. Metade do grupo. Ou seja, destes aqui, eu não estou dizendo que todos vão sair, vocês entenderam, estou falando sondagens e possibilidades. É um número relativamente grande e é essa a tendência. Só que eu acho que tudo passa por aquele indício de permanência de Denis Abraão e Mancini. Aqui mora o problema, porque o Mancini e o Denis Abraão acharam que o time melhorou. E o Grêmio vai tentar trabalhar para conseguir manter esse status. O que está errado, porque o time não melhorou. O que aconteceu neste episódio de final de campeonato é uma motivação extra e também uma falta de convicção e de motivação dos adversários, muitos deles, como o Bragantino, como o próprio Fluminense, como o São Paulo desmanchado, que vieram a Porto Alegre muito mal. Não tem essa melhora tão absurda que indique que o Grêmio tenha que permanecer com esse trabalho para o ano que vem. Não tem cabimento. Então, essa avaliação, que é a avaliação original, em cima da permanência do Mancini, é que me parece sem lógica. O Grêmio precisa movimentar isso e fazer com que essa realidade seja desfeita. E isso realmente é fundamental que a gente analise, que tudo vai passar por essa primeira avaliação, essa primeira informação. A partir daí se desenha o grupo e em cima do desenho do grupo se contrata ou dispensa. Não tem outra saída. A gente espera que o presidente Romildo dessa vez acerte nas suas escolhas, sobretudo neste comando, dando autonomia e permitindo que o trabalho seja feito.
o que vai acontecer nos próximos dias, o que eu tenho para dizer é o seguinte: o Grêmio não pode ser inerte. Eu não vi movimento tão grande nenhum. O Grêmio precisa se abraçar a questão do torcedor, se aproximar do torcedor. O Grêmio teve nessa semana uma carta da geral incomodada com o rebaixamento. O Grêmio está se distanciando demais do seu ambiente e do seu ponto principal, que é a torcida. Está muito longe da torcida. E quando as coisas caminham assim, é preciso mudar esse rumo rápido e o Grêmio se aproximar. Nem que seja no discurso, mas se aproximar. Não é em cima de palavra aqui, palavra ali, que vai fazer a torcida voltar a abraçar o Grêmio. O Grêmio tem sempre atento à torcida, mas precisa dar alguma solução e alguma situação para que o torcedor se encha de orgulho e volte a abraçar o clube. Se continuar tão distante assim, o torcedor vai olhar e vai dizer o seguinte: depois que eles saírem eu volto, porque não tem cabimento o que está acontecendo. O Grêmio precisa se aproximar, precisa fazer ações de comunicação para se aproximar do torcedor e não com cartinhas prontas de discursos vazios. É preciso se movimentar urgentemente para abraçar o torcedor. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.